Olá, meus irmãos. Meu nome é Catiê, sou voluntária no Centro Espírita Kardecista Fraternidade Luiz Sérgio de Vinhedo, São Paulo. E hoje, dando prosseguimento ao nosso projeto Gotas Fraternas, iremos falar sobre o capítulo 18, Provas de Fogo, do livro Pão Nosso de Emmanuel, com a psicografia de Chico Xavier. Lerei primeiramente o capítulo, tá? E depois farei as explanações. Capítulo 18, Provas de Fogo. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Paulo, primeira carta aos Coríntios 3.13. A indústria mecanizada dos tempos modernos muito se refere às provas de fogo para positivar a resistência de suas obras. E ponderando o feito, recordemos que o Evangelho igualmente se reporta a essas provas há quase 20 séculos com respeito às aquisições espirituais. Escrevendo aos Coríntios, Paulo imagina os obreiros humanos construindo sobre o único fundamento que é Jesus Cristo, organizando cada qual as próprias realizações, de conformidade com os recursos evolutivos. Cada discípulo, entretanto, deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, convicto de que os tempos de luta descobri-lo-ão aos olhos de todos, para que se efetue reto juízo acerca de sua qualidade. O aperfeiçoamento do mundo na feição material pode fornecer a imagem do que seja a importância dessas aferições de grande vulto. A terra permanece cheia de fortunas, posições, valores e inteligências que não suportam as provas de fogo. Mal se aproximam os movimentos purificadores, descem precipitadamente os degraus da miséria, da ruína e da decadência. No serviço do Cristo, também é justo que o aprendiz aguarde o momento de verificação das próprias possibilidades. O caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança representam conquistas para a vida eterna, realizadas pela criatura, com auxílio santo do Mestre. Mas todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias que, no instante oportuno, lhe provarão as qualidades espirituais. Livro Pão Nosso. Agora vamos observar, vamos começar aqui pela primeira epístola de Paulo aos Coríntios, na primeira carta dele, né, aos Coríntios, quando ele fala, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. O fogo a que Paulo se refere são as nossas provas e expiações que passamos diante da nossa volta aqui para o orbe terrestre, né? Quando viemos para cá novamente, quando reencarnamos, nós vemos com algumas, às vezes cumprindo algumas coisas, às vezes por escolha, às vezes por imposição, mas muitas vezes pela própria escolha do próprio espírito. O fogo provará o que vale a obra de cada um. A indústria dos tempos modernos, ela vai testando, né, fazendo provas com os seus artefatos que ela vai construindo, vai fazendo, ela vai observando e colocando eles à prova, certo? Então, ela colocando eles à prova, que seriam, vamos dizer, provas de fogo, ela percebe se aquilo está bom, se já está pronto ou não. E nós vemos que o Evangelho já se reporta a estas provas em mais ou menos 20 séculos. Ele já está se reportando a estas nossas provas em relação ao que nós podemos adquirir pela parte espiritual, as nossas aquisições espirituais. Paulo, quando faz essas colocações, ele imagina os obreiros humanos construindo sobre um único fundamento, que é Jesus Cristo.
É assim que podemos construir e edificar a nossa evolução. A base só poderia ser fundamentada em Jesus, em seu Evangelho. Ou farei como aquele homem imprudente, né? Que ele constrói a sua casa na areia e ao primeiro vento essa casa se perderá e ruirá. Ao contrário daquele que é levado a construí-la sobre a rocha, bem edificada. Essa rocha seria o Evangelho, seria a nossa força interior, que ela poderá resistir aos ventos, às vezes até, né, dar uma balançadinha, mas poderá resistir aos ventos e às provas que lhe serão colocadas, pois todos nós temos que passar por elas para a nossa evolução, para a nossa subir na escala espírita. Essas provas nos são dadas para a gente quitar, né, os nossos débitos anteriores, o que fizemos já lá atrás, que nós nem imaginamos muitas vezes, né, que fizemos coisas muito ruins, né, e temos que estar cumprindo e pagando o nosso débito, né, como se a gente pagasse uma conta mesmo, que a gente vai lá e vai quitando aos pouquinhos. Essa é uma oportunidade bendita que Deus nos oferece para a nossa evolução espiritual. Sendo nossa base Jesus e seu Evangelho, iremos construir segundo as nossas possibilidades. Nós vamos construir segundo a possibilidade de cada um, quando cada um depende da sua forma de ser, do seu progresso, da sua maneira de ver o que lhe chega. E quando evoluímos, a gente pode também, né, dessa base de evolução, a gente pode evoluir, dar um passo no nosso crescimento espiritual e também, muitas vezes, podemos também atingir um objetivo muito importante também, que é o de dar um exemplo a alguém que está ao nosso lado. E muitas vezes, por sermos cristãos, estarmos fortalecidos em nosso caráter, na nossa fé, na esperança, na paciência, no amor, na caridade, mais serenos, né? Podemos ser levados a acreditar que as provas não irão chegar até nós, mas muitas vezes Deus escolhe exatamente esse momento em que estamos mais fortalecidos para que a gente tenha essas provas mais difíceis, para que a gente possa dar um salto sem lamentações, porque já estamos um pouco mais firmes em nossos propósitos. Então, essas provas, às vezes, quantas vezes, né, nós falamos, observamos pessoas, aquela pessoa muito boa, caridosa, faz o bem a todos, está sempre, né, cumprindo como a sua parte no bem, está sempre auxiliando uma pessoa ao lado e de repente ou ela adoece muito, fica muito enferma, ou ela perde alguém a quem ela tinha muito afeto. Então ela enfrenta provas muito grandes e ela sabendo, né, se colocar com as forças que já possui, ela dá um grande salto em sua evolução. A gente pode observar que mesmo Chico Xavier, ele teve uma infância muito sofrida, ele passou por muitas cirurgias, ele teve muitas dores, ele sofreu bastante. E observamos que Chico era um espírito muitíssimo evoluído em relação a nós, né? Sem dúvida. Então, o que nós podemos observando, porém, não seria necessário que todo esse sofrimento suportado nesse mundo seja necessariamente um indício de uma falta determinada. São frequentemente simples provas escolhidas pelo Espírito para caminhar na sua depuração e apressar seu adiantamento. É assim que vemos a expiação, que a expiação serve de prova sempre, mas nem toda prova é uma expiação.
No entanto, todas serão sempre sinais de inferioridade relativa. Isso está escrito no capítulo do Bem-aventurados os aflitos, no Evangelho segundo o Espiritismo, é o item 9. Tá? Entretanto, a gente pode observar, né, que aquele sofrimento que não levanta as nossas lamentações, eles podem, sem ser dúvida, uma expiação, mas é um indício de que ele foi escolhido voluntariamente, do que imposto. É a prova de uma forte resolução, o que é um sinal de um grande progresso. O mundo, no seu lado material, está repleto de fortunas, de posições, de valores, de inteligências que não suportam uma prova de fogo. E ao menor sinal dela, eles já vão para o caminho da ruína, da miséria, da decadência, muitos até adquirindo débitos morais muito mais fortes, cometendo crimes e complicando ainda mais os seus débitos para com a nossa parte espiritual. Cada um de nós vai seguir uma programação quando da nossa reencarnação. Cada um traz para a sua própria próxima vida terrena o que lhe é peculiar. Quando aqui estamos, é como se estivéssemos na escola, onde iremos a cada final de ano cumprir com uma prova, né, para ver se nós aprendemos todo aquele conteúdo, para podermos dar um salto e passar para o próximo ano. Então, é mais ou menos assim, como uma prova mesmo que eu tenho todo final de ano numa escola, e não é claro que não é por ano, é só uma comparação, e aí para saber se nós estamos aptos, né, para iniciar um novo ciclo. O caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança, uma serenidade muito importante nesses momentos, são as conquistas que guardaremos para a vida eterna. Mas para obtermos, devemos passar pelas provas de fogo. É assim que evoluímos em nossas qualidades espirituais. É isso, meus irmãos, que eu tinha para passar para vocês hoje. É um capítulo muito interessante, porque fala de uma coisa muito interessante a nosso respeito e na nossa evolução. Que todos tenham uma semana muito produtiva e que todos estejam envoltos em muita paz e muita luz. Até a próxima.